Por séculos, o desconhecido foi tratado como mito. Mas será que esses antigos relatos podem conter verdades surpreendentes? Por muito tempo, a humanidade ignorou certas histórias e registros antigos, classificando-os como meras superstições ou frutos da imaginação. Porém, e se essas narrativas, preservadas por gerações, estiverem conectadas a algo muito maior, algo que a ciência moderna começa, timidamente, a explorar? A verdadeira questão não é porque essas histórias foram mantidas nas sombras, mas porque estão vindo à tona agora. Será que estamos finalmente prontos para compreender o que antes parecia incompreensível? Os pesquisadores já começaram a aceitar algumas dessas possibilidades. Mas será que você está preparado para descobrir as revelações que podem mudar tudo o que acreditamos ser verdade? Na Índia, textos milenares como os Vedas, os Puranas e os grandes épicos Mahabharata e Ramayana nos apresentam descrições que desafiam nossa imaginação moderna. Falam de máquinas voadoras chamadas Vimanas, descritas como carruagens celestiais capazes de atravessar os céus a velocidades incríveis, realizar viagens interplanetárias e operar com tecnologias que ainda escapam à nossa compreensão. Seriam essas narrativas apenas símbolos de criatividade? Ou poderiam conter pistas de civilizações avançadas que precederam nossa própria história conhecida? Os mistérios dos Vimanas e tecnologias perdidas. Os Vimanas são mencionados em textos como o Rig Veda e o Samarangana Sutradhara, este último oferecendo detalhes técnicos sobre sua construção e funcionamento. Essas descrições vão muito além da imaginação poética, mencionando engrenagens, fontes de energia e sistemas operacionais que ecoam conceitos que só conseguimos teorizar nos tempos modernos. A precisão dessas informações gera uma reflexão inevitável. De onde veio esse conhecimento? Será que os antigos indianos testemunharam avanços tecnológicos que foram perdidos no tempo? Ou essas descrições podem ser evidências de contatos com inteligências de outros mundos, que deixaram rastros em sua cultura e mitologia? Armas antigas e a semelhança com a tecnologia moderna. Além das máquinas voadoras, o Mahabharata e outros textos descrevem armas que poderiam facilmente ser comparadas à tecnologia bélica contemporânea. Um exemplo fascinante é o Abramastra, uma arma celestial que, segundo os relatos, tinha poder de destruição em larga escala, semelhante a uma explosão nuclear. Textos antigos mencionam clarões ofuscantes, calor intenso e devastação que se assemelham assustadoramente às consequências das armas atômicas modernas. Isso nos leva a um questionamento intrigante. Como poderiam civilizações tão antigas conceber ideias tão avançadas? Estariam eles documentando eventos reais que vivenciaram, mas que não conseguiam explicar com o conhecimento de sua época? Os rishis e o conhecimento das dimensões ocultas. Outro ponto fascinante são os rishis, sábios que, segundo a tradição, possuíam habilidades extraordinárias, como a comunicação telepática e a capacidade de atravessar dimensões. Esses guardiões do saber eram considerados conectados a fontes divinas, ou talvez a algo além da compreensão terrestre. Entre os conceitos mais impressionantes associados a eles estão os registros akáshicos, mencionados nos Upanishads. Essa ideia propõe a existência de um banco de dados universal, onde todo o conhecimento do cosmos estaria armazenado. Curiosamente, esse conceito ressoa com teorias modernas de consciência quântica e interconectividade universal, sugerindo que os antigos poderiam ter acesso a insights que desafiam as fronteiras do tempo e do espaço. Os Nagas e a civilização perdida. Entre os mistérios da mitologia hindu, os Nagas ocupam um lugar de destaque. Esses seres serpentinos, habitantes de mundos subterrâneos, são frequentemente retratados como guardiões de conhecimentos e riquezas espirituais incomensuráveis. Mais intrigante ainda é a ideia de que eles poderiam simbolizar uma civilização avançada, talvez até de origem extraterrestre, que coexistiu com os humanos antigos e deixou um legado escondido em nossas lendas. O eterno conflito, Divais e Asuras. Outro tema recorrente nesses textos é o conflito entre os Divais e os Asuras. Os Divais, frequentemente associados à luz e à sabedoria, são descritos como seres de energia pura, dotados de conhecimento incomparável. Já os Asuras, movidos por paixões e ambições, são igualmente poderosos, mas com intenções muitas vezes contrárias ao equilíbrio universal. Esse embate pode ser interpretado como uma metáfora para forças opostas disputando a influência sobre a Terra, mas também pode sugerir facções alienígenas com agendas distintas em nosso planeta, repensando o passado para redefinir o futuro. Quando olhamos para essas narrativas com uma perspectiva aberta e curiosa, somos convidados a questionar nossas concepções sobre a história e a origem da humanidade. E se essas histórias antigas forem mais do que mitos? E se forem registros codificados de eventos reais, vividos por nossos ancestrais e transmitidos através de símbolos e alegorias? Esses textos são mais do que relatos do passado.
São convites para explorarmos os mistérios do desconhecido, questionarmos os limites do possível e expandirmos nossas perspectivas sobre quem somos e para onde vamos. Talvez, ao desvendarmos os segredos do passado, possamos nos preparar para um futuro onde o impossível se torne realidade. Seriam as divindades e mitos nada mais do que relatos codificados de contatos extraterrestres? De Krishna a Havana, de veículos voadores à manipulação genética, essas histórias antigas nos desafiam a olhar além do óbvio, levando-nos a questionar nossa percepção da realidade. O que parece mitológico pode, na verdade, ser um vislumbre de algo muito maior, uma verdade que pode transformar para sempre nossa visão do universo. Entre os relatos fascinantes que emergem dos textos hindus, Krishna se destaca como uma figura envolta em mistério. Não apenas um deus, mas um ser de essência universal, cuja forma cósmica, o Visharupa, apresentada a Arjuna no Bhagavad Gita, transcende o entendimento humano. Esse momento nos leva a ponderar: Krishna seria uma divindade no sentido literal ou um emissário de uma civilização incomparavelmente avançada? Sua aparente compreensão das leis do cosmos, que o tornava divino aos olhos dos antigos, pode ter raízes em uma ciência que ainda nem arranhamos. Histórias como a de Krishna não são isoladas. O Ramayana oferece outro relato intrigante que desafia o limite entre mito e realidade. Ravana, o poderoso governante de Lanka, é descrito como alguém com tecnologia e conhecimento muito além de sua época. Seu veículo voador, o Pushaka Vimana, é um exemplo intrigante de avanços que não encontramos paralelos na história tradicional. O reino de Ravana, com sua arquitetura magnífica e avanços tecnológicos, parece mais uma descrição de uma civilização extraterrestre do que de uma sociedade antiga comum. Os Vanaras, seres inteligentes com aparência de macacos que desempenham papéis centrais nessa narrativa, levantam outra questão fascinante. Seriam eles um experimento de manipulação genética de uma civilização superior, talvez destinada a interagir com a humanidade? O que hoje chamamos de fantasia pode muito bem ser os ecos de um passado onde diferentes formas de vida coexistiam. Além das figuras e eventos lendários, os textos hindus também impressionam por sua precisão científica. Os Vedas, por exemplo, contêm cálculos astronômicos surpreendentemente exatos, muitos dos quais só foram comprovados pela ciência moderna recentemente. Os ciclos cósmicos, conhecidos como yugas, descrevem eras que abrangem milhões de anos com uma exatidão desconcertante. Isso levanta uma pergunta inevitável: como essas civilizações antigas obtiveram tal conhecimento? Foi fruto de um gênio humano inato, revelação divina ou, talvez, orientação de inteligências de fora da Terra? Outro ponto de reflexão surge no conceito dos avatares, manifestações divinas enviadas para restaurar a harmonia no mundo. E se essas figuras fossem mais do que alegorias religiosas? E se fossem seres de outros mundos, intervindo em momentos cruciais da história humana? Suas habilidades extraordinárias, como mudar de forma e manipular a realidade, têm paralelos inquietantes com relatos modernos de avistamentos e interações com seres alienígenas. Ao mergulhar nessas histórias, nos deparamos com um tema recorrente: o Dharma, a lei cósmica que governa todas as coisas. Este conceito de ordem universal ressoa profundamente com as teorias modernas sobre a estrutura do espaço-tempo e a mecânica quântica. Isso nos leva a uma questão provocadora: será que essa compreensão era apenas um produto da criatividade humana? Ou poderia ser um legado de civilizações que há milênios já desvendavam os mistérios do cosmos? Por vezes, é fácil descreditar esses relatos como mitos ou narrativas criadas para explicar o desconhecido em tempos de conhecimento científico limitado. Mas olhe mais de perto. As descrições minuciosas e o simbolismo desses textos vão muito além do que esperaríamos de histórias fictícias. Talvez sejam memórias distantes de um período em que a humanidade compartilhou seu espaço com algo que já esquecemos como compreender. À medida que a ciência moderna avança, desvendando mistérios sobre a natureza do universo, é difícil ignorar as conexões entre essas novas descobertas e as antigas escrituras. Será que as respostas sempre estiveram diante de nós, ocultas nas palavras de uma sabedoria ancestral? Estamos prontos para encarar essas mensagens de frente, questionar nossas certezas e, quem sabe, reescrever a história da humanidade? Se você chegou até aqui comigo, meu mais sincero obrigado. Sua curiosidade é o que mantém viva essa jornada por mistérios tão profundos. E falando em mistérios, sabe o que descobri? Às vezes, as respostas que buscamos não estão lá fora, mas dentro de nós mesmos, esperando serem despertadas. Por fim, se esse conteúdo fez você questionar o mundo ao seu redor ou trouxe aquele interessante lá no fundo, retribua com um like. Tem uma dúvida ou teoria maluca? Jogue nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, saiba que não é coincidência você estar aqui.
Clique no botão de inscrever-se e embarque comigo nessa jornada. E não deixe de conferir os vídeos sugeridos no final. O primeiro vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre o que está escondido ao nosso redor. E o segundo? Bem, digamos que ele trará um detalhe sobre os antigos que pode mudar sua visão do que significa ser humano. Nos vemos do outro lado.